Olá a todas e todos, meu nome é Leôncio Silva. Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é William e hoje damos continuidade à série de entrevistas com os candidatos e candidatas à Prefeitura de Goiânia. Hoje nós recebemos a candidata pelo Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, Manu Jacob. Ela tem 34 anos, é professora e mestre em Educação e essa é a sua primeira eleição. Candidata, seja bem-vinda e muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade de falar com vocês. É sempre bom a gente poder trazer as nossas propostas. Quero cumprimentar especialmente quem está assistindo a gente, quem vai assistir depois. Um forte abraço e muito obrigada pela oportunidade. Eu acho que a gente podia começar falando sobre transporte público. Nós bem sabemos o caos que é o transporte público em Goiânia, né, que o cidadão goiano passa todos os dias. Tarifa alta, poucos ônibus, um trânsito desordenado. Nós sabemos que o transporte público em Goiânia passa por uma concessão da prefeitura com empresas privadas. Caso eleita, quais seriam os primeiros projetos colocados em prática para a melhoria do transporte público? Os contratos com essas empresas privadas seriam revistos e a participação da prefeitura no transporte passaria a ser completo ou não? Então, esse é um dos principais problemas da nossa cidade, né? O pessoal, ele tem um conceito de mobilidade humana, que está relacionado não só com o transporte coletivo, com o trânsito, mas com o acesso das pessoas a essa cidade, né? Acesso aos idosos dessa cidade, às mulheres, às crianças, à juventude periférica, os deficientes físicos e intelectuais. Mas dentro do debate de mobilidade humana, um dos principais problemas é o transporte coletivo, né? É um problema geracional, que nunca foi resolvido, nunca foi resolvido por falta de interesse em resolver também. Hoje as empresas têm um contrato que beneficiam elas mesmas, e mesmo isso, elas não cumprem esse contrato, não cumprem número de frota, não cumprem em segurança dentro dos ônibus e dos terminais, cotidianamente, mulheres, crianças, idosos são violentados dentro dos ônibus, dentro dos terminais, não cumpre o contrato com o horário de que passa o ônibus, né, porque o trabalhador tem hora para chegar no serviço, né, e as empresas não cumprem, isso é uma falta de respeito total, não cumprem construção de ponte de ônibus, né, por exemplo, eu sou moradora da periferia, e aonde eu moro no Cerrado, não tem ponte de ônibus, ou fica queimando a cara no sol, ou pegando chuva, agora que vai começar o início da chuva aqui, vai ter que levantar de madrugada o trabalhador e a trabalhadora e pegar a chuva. Então, eu estou começando a fala para dizer que as empresas não cumprem o contrato, né? Então, assim, em qualquer lugar do mundo que uma das partes não cumpre o que está no contrato, há precedente para rescisão de contrato. Nós temos a proposta de municipalização, aonde a gente vai construir um fundo do município que será administrado pelo município, que nós vamos buscar diálogo com as outras cidades da região metropolitana que também utilizam o transporte coletivo, vamos buscar diálogo com o governo do estado, porque Goiânia está localizada no estado, e vamos buscar diálogo também, para a busca de recursos financeiros, com a União também, que é de responsabilidade também do transporte coletivo aqui na capital do estado. A nossa proposta de municipalizar a partir desse fundo, a gente fazer uma proposta para as empresas para que elas ganhem por quilômetros rodados. Hoje, as empresas recebem por número de passageiro. Então, pensa bem aqui comigo. Uma empresa que visa o lucro, que anda com a frota reduzida, para a economia, para visar o lucro. Quanto mais pessoas tiver dentro do transporte coletivo, melhor para a empresa. Nós não achamos que uma empresa particular pode prestar um serviço de qualidade para a população, porque o que está em primeiro lugar para a empresa particular é o lucro, não é a qualidade do serviço. Quando esse serviço passa para a prefeitura, o objetivo na nossa gestão é dar qualidade para esse serviço. A prefeitura não pode lucrar em cima do suor do trabalhador, de sofrimento. Nós temos a proposta também da retomada dos cobradores, porque, como você bem disse, o trânsito aqui em Goiânia é um caos. O sonho do trabalhador e da trabalhadora é ter uma moto, ter um carro, porque o transporte não funciona. E aí eu pergunto para você que está assistindo aí, você já pensou se todo mundo da cidade tivesse carro e moto? Como que ia ser?
o caos que ia ser. Goiânia tem uma das tarifas mais altas do país, e é o transporte também considerado de menor qualidade. Está errado isso. Então, quando a gente fala que a gente quer uma proposta anticapitalista, é inverter a lógica do fornecimento dos serviços públicos da prefeitura, inverter a lógica para as políticas públicas da prefeitura. Quem tem que estar em primeiro lugar são as pessoas que constroem essa cidade cotidianamente. Hoje eu moro no Cerrado, mas eu morei muito tempo no Estrela d'Alva. Eu pegava 3 ônibus para ir para o trabalho, 3 ônibus para voltar com a minha filha. E eu tinha que lutar, literalmente, para entrar dentro do ônibus. Né? Era cotovelada, às vezes. Então, assim, é um desrespeito que acontece. A atual gestão agora do Íris ganhou a última eleição falando que ia resolver o problema em 6 meses. Não teve coragem de enfrentar esse cartel das empresas. Mas nós temos. Nós vamos enfrentar esse cartel. Pode ter certeza. Candidato, mudando agora um pouco de pauta, cerca de 75% das vítimas de homicídio no estado de Goiás como um todo, segundo o Atlas da Violência, são pessoas negras. Recentemente, a Prefeitura, em parceria com a Universidade Federal de Goiás, mostra um relatório que a cada 5 dias uma mulher é assassinada vítima de feminicídio na capital, né? E essa mulher, ela tem cor, né? Uma mulher negra e periférica. E recentemente também em Goiânia a gente teve um caso de racismo que foi conhecido nacionalmente, daquele entregador que foi proibido de entrar no condomínio Aldeia do Vale por uma pessoa racista, né? E essa pessoa ainda proferiu ofensas ao estabelecimento que ele trabalhava. Eu quero entender o seguinte: na sua gestão, como a prefeitura trabalharia e aplicaria políticas públicas para combater o racismo e a violência, sobretudo com a população negra? Gente, esse é um debate que está assim, ó, que está em primeiro lugar na nossa campanha. A nossa campanha é a única campanha que levanta a bandeira antirracista. Né? E não é de agora que a gente começou com esse debate, né, do antirracismo. Quero falar um pouco sobre a questão desses trabalhadores de aplicativos, que eles são extremamente precarizados. Né? Eles estão se mutilando aí nas capitais, nas cidades brasileiras, mutilando de moto, a pé, de bicicleta, não tem garantias trabalhistas, trabalha no sol, na chuva, né? E ainda tem que passar por essa situação humilhante e vergonhosa. A última gestão agora, essa gestão atual, ela destituiu a Secretaria de Igualdade Racial. Daí, nós vemos quais são as prioridades desse governo. Esse governo não reconhece, né, as demandas e as especificidades da comunidade negra. A nossa proposta inicial é a restituição da Secretaria de Igualdade Racial. Mas essa secretaria não vai funcionar de forma fictícia para falar que existe. A proposta é a elaboração de políticas públicas pautadas nas especificidades da população negra. Quais são as especificidades? No âmbito da saúde, da educação, da geração de emprego, né? Então, são ambientes e são fatores que têm que andar junto, né? Na escola, formação com os agentes educacionais, com os trabalhadores da educação, sobre a importância da identidade étnico-racial das crianças, da formação dessa identidade étnico-racial. Na saúde, existem questões específicas sobre as mulheres negras, sobre a saúde da população negra. Na periferia, é preciso que a gente repense, né, qual que é o papel da segurança pública, principalmente na periferia. Nós sabemos que um adolescente negro não tem o mesmo tratamento do que um adolescente negro da periferia, não tem o mesmo tratamento de que um adolescente que mora no Bueno. Está errado isso. Então, nós vamos investir na formação dos agentes públicos, né, da segurança, dos guardas municipais, que tem papel de mediação de conflito, e não de coerção, de chegar apagando fogo, como o objetivo da Guarda Municipal está investido hoje, está agindo como PM, como polícia, né? É preciso impulsionar a demanda da cultura afro, da cultura negra aqui na nossa cidade. A coisa mais difícil que tem é o pessoal da cena do rap fazer uma batalha de rap, né? Quando tem, a polícia chega, aprende caixa de som, manda todo mundo embora, vendo isso como uma questão de marginalidade.
E nós sabemos que o rap, o hip hop, o street, né, o grafite, isso são manifestações culturais da população negra, né? Impulsionar e combater a intolerância religiosa dentro das escolas, dentro dos espaços públicos, né? O Estado tem que ser laico, a prefeitura não pode ter lado religioso, o Estado é laico, né? Então, tem todas essas questões. E quanto à violência praticada contra a mulher, eu quero dizer para vocês que eu sou uma sobrevivente, né? Como você disse aí, a cada 5 dias uma mulher morre na nossa cidade. E essas mulheres são, na maioria, negras e pardas e periféricas. Quando eu falo que eu sou uma sobrevivente, é porque é de lá que eu venho. Eu sou professora, né? Então, assim, a violência praticada contra a mulher, ela tem que ser uma campanha permanente dos agentes de segurança, dos funcionários públicos, da prefeitura. Igual uma campanha que a gente está fazendo agora, né? Todo dia que a gente está aqui falando sobre o programa, batalhando, dando entrevista, tem que ser campanha, né? Campanha nos hospitais, sobre os direitos reprodutivos, sobre o que é violência sexual, sobre o que é violência doméstica, dentro das escolas, dentro dos espaços públicos, uma campanha diária e cotidiana contra essa violência. Nós precisamos superar isso. E, por fim, eu quero dizer que, se eu for eleita, uma das nossas primeiras atitudes vai ser arrancar aquele Anhanguera lá da rua, da Avenida Anhanguera. Por quê? Porque aquele Anhanguera, ele representa, ele foi um escravocrata, assassino de índio, estuprador, entendeu? Eu sou essa conhecida assim como morena clara, né, com aspas. Isso não aconteceu. Não foi porque foi por uma coisa por amor, não, entendeu? Foi por estupro das indígenas, das mulheres que eram escravizadas naquele período. Então, aquela estátua ali representa uma história que não pode ser esquecida, mas que precisa ser superada, né? Então, nós temos um longo caminho pela frente. Segundo esse mesmo Atlas de Violência que saiu semana passada, os dados de injúria racial cresceu em 20% da nossa cidade. Depois que teve o caso com o trabalhador de aplicativo, eu estou recebendo várias denúncias no meu Instagram, sabe, de supermercados, que a hora que uma pessoa negra entra, o segurança vai lá e fica seguindo a pessoa, entendeu? Então, tem que partir do Estado, do município, a iniciativa de combater o preconceito racial, combater a injúria racial e combater a violência praticada contra a mulher. Responsabilidade nossa. O seu plano de governo deixa claro que as pautas ali citadas e certos interesses só serão enfrentados com a participação popular. Esse é um discurso que não é novo. A gente já ouviu isso diversas vezes ao longo de vários anos de candidatos com essa retórica. Mas, no final, eles acabam assumindo um pragmatismo político de uma casa de vereadores diversa ideologicamente, né? Minha pergunta é, como de fato se daria a participação popular nas decisões da prefeitura no seu governo? E como a senhora iria conciliar isso com os vereadores que também serão eleitos pela população, que muitas vezes têm interesses e ideologias diferentes? Então, vou começar de trás para frente a pergunta. A contradição não é nossa. Se a gente ganhar, se eu for eleita prefeita da cidade e nós não tivermos vereadores, a contradição vai ser dos vereadores. Porque todos os projetos que nós vamos apresentar para a Câmara vai ser projetos que vão ser construídos com a comunidade. Nós não vemos outro caminho, outra alternativa, além de construir um projeto coletivo junto com as comunidades. E aí nós temos uma proposta para isso. Temos várias, mas eu quero falar sobre 2. Como que a gente vai fazer isso? É preciso que a gente faça os conselhos deliberativos de bairros. Veja bem, conselho deliberativo, não é conselho consultivo. Né? Vai lá, fica sabendo o que a população quer e depois vai embora só para saber mesmo e tchau. Não, é conselho deliberativo, onde a população vai decidir sobre a vida do seu bairro, da sua rua, da sua cidade. Né? Então, essas propostas que vão ser elaboradas por esses conselhos deliberativos estão relacionadas com as propostas que nós vamos apresentar para a Câmara. Né? A outra questão é o orçamento participativo. A população precisa entrar dentro da gestão, saber para onde que o dinheiro está indo, né? Destinar, opinar como que vai ter o gasto da prefeitura também, chamar a população para discutir o conselho diretor, o plano diretor da cidade,
tá entendendo? Agora, no apagar das luzes, o Íris quis passar toque de caixa, o plano diretor da cidade, em que amplia 30% da área urbana. Esse 30% da área urbana é aonde? É para quem? É para as construtoras, é para essas construtoras de decisão desses 30% de aumentar na área urbana. Quem? Nós não ficamos sabendo. Fizeram uma consulta pública com uma reunião online que deu 8 pessoas, sabe? Como que define uma coisa dessa? Né? Então, assim, o nosso projeto é chamar a população para dentro da gestão, investindo nos líderes de bairro, né? Nesses conselhos deliberativos, investindo na escuta das propostas, e aí essas propostas vão ser elaboradas e apresentadas. Os vereadores são eleitos pelo povo. Se eles não aprovarem essas propostas que vão vir do povo, é um problema que eles vão ter que resolver com o povo, porque eles são eleitos pela população. Candidata, nos últimos dias muito se discutiu e reivindicou contra o decreto do presidente que coloca em estudo a privatização de unidades básicas de saúde, né? Vale lembrar que, segundo a Constituição Federal de 88, saúde é um direito de todos. E no plano de governo da senhora tem uma defesa muito contundente do SUS, e a senhora define ali 28 pautas que devem ser estabelecidas para uma saúde de qualidade. Caso a senhora seja eleita, quais os principais pontos que, assim que eleita, devem ser colocados na prática no seu governo, que irão trazer melhorias para os CAIS, para os hospitais e para as unidades básicas de saúde de Goiânia? Primeiro, eu quero deixar registrada a minha total solidariedade às mais de 150 mil mortes que teve no Brasil pelo Covid. Né? Então, assim, são percas irreparáveis, né? Só quem sabe, só quem entende o sofrimento dessas pessoas são as famílias que perderam. Quero deixar minha solidariedade aqui também pelo candidato Maguito, né, e pela família dele, que está passando novamente por esse problema, por essa doença, né? Espero que eles se recuperem, que volte a participar dos debates, né? Torcendo aqui para que tudo dê certo aí na recuperação dele. Nós, do PSOL, valorizamos o SUS, e nós não vamos medir esforços para buscar mais recursos para investimento do SUS. Nós valorizamos o SUS não só como um sistema único de saúde, mas também porque valorizamos os trabalhadores da saúde. Maqueiro, povo da cozinha, que faz as comidas nos hospitais, o pessoal, os trabalhadores da limpeza, médicos, enfermeiras, técnicos. Essas pessoas passaram muito tempo, muitas vezes, sem ver os seus familiares, sem poderem voltar para casa, por conta dessa crise sanitária, dessa doença. Então, eu quero externalizar aqui o meu total respeito por essas pessoas. São verdadeiros guerreiros dessa nação. Agora, a responsabilidade do município é a atenção básica, conhecida também como atenção primária da saúde, né? O postinho, o CAIS, de baixa complexidade, digamos assim. É preciso que a gente invista em concurso público, terminar esses hospitais, esses CAIS que estão aí há quase 2 anos, né, em reforma, e esses concursos públicos vão estar relacionados com uma equipe especializada, multiprofissional em saúde da família. Hoje, uma figura que é extremamente importante é o agente de saúde. Está tendo muitas aposentadorias, não está tendo concurso para reposição dessa figura, né? Porque são essas pessoas que fazem a ponte entre a comunidade, a família e a equipe multiprofissional. Nós avaliamos que se nós tivéssemos uma saúde de qualidade a nível de educação, de saúde básica, os hospitais e as UPAs seriam mais esvaziados, né? Se funcionasse essa saúde básica. Goiânia tem um problema que é histórico em relação à saúde. Eu falo que o Covid chegou aqui no Sistema Único de Saúde de Goiânia pegando um paciente crônico. A saúde já não funcionava bem. E no período da pandemia, nós acompanhamos aí que foi
capa de jornais nacionais, pedidos de demissões em massa de médicos contratados. Por que eles estavam pedindo demissão? Porque não tinha algodão, porque não tinha remédio, porque não tinha insumos básicos para eles trabalharem. Cerca de 60 médicos pediram demissão aqui na nossa cidade, em plena pandemia, né? Então, assim, proporcionar concurso público de uma equipe multiprofissional especializada na saúde da família, das mulheres e das crianças. Vamos arrumando a casa. Hoje, o município tem a cobertura do SUS não chega a 50% em toda a cidade. Nós queremos ampliar, queremos chegar a 100%. Hoje, o investimento da prefeitura para a saúde é 15%, nós queremos chegar para 20%. Tudo isso, sempre valorizando o serviço das pessoas que estão à frente desse processo. Candidata, em Goiânia, a gente tem mais de 100 mil alunos. 2 propostas me chamaram a atenção sobre a educação no seu plano de governo. A primeira está relacionada à tratativa de questões como bullying, sexualidade, gênero e racismo. Como que a senhora pretende construir essa abordagem no sistema pedagógico de Goiânia? E a outra trata-se da valorização dos professores e a realização de concursos para profissionais da educação em geral. Essas medidas já ocorreriam de imediato, caso eleita? Então, já ocorreria de imediato. Na verdade, o nosso ponto inicial, né, de partida nessa gestão é a retomada econômica e vacinar todo mundo. A gente acredita na ciência. Se a vacina estiver disponível, principalmente o grupo de risco, tem que vacinar todo mundo, os professores, para a gente retomar as aulas aí, crianças e professores. Agora, essas temáticas sobre sexualidade, eu quero deixar aqui bem explícito que ensinar sexualidade para as crianças não é ensinar sexo. As crianças precisam saber o que é violência sexual. Quando existe algum toque diferente, elas precisam saber que isso não é normal. Elas precisam saber identificar quando está tendo violência doméstica dentro de casa. Isso não é normal. Em relação ao racismo, elas precisam também saber identificar que a discriminação em detrimento da cor da pele, em detrimento da classe social, também não é normal. E é responsabilidade do município. Como que a gente vai fazer isso? Nós não vamos fazer isso sozinhos. Nós vamos fazer uma parada pedagógica no município, juntamente com as entidades de classe representativas, com os movimentos sociais, para a gente ampliar esse debate até chegar nas práticas curriculares. Não é uma coisa que é de baixo é de cima para baixo, vai vir da prefeitura e faça, porque as pessoas, os agentes educacionais precisam entender a importância que tem isso na vida da criança, na formação de um sujeito que não tenha preconceito, na formação de uma criança que tenha humanidade, na formação humana. Então, não é só as crianças que precisam entender esse processo. Todas as pessoas que estão relacionadas com o processo educacional também precisam entender. E nós vamos chamar para dialogar, para construir essa proposta pedagógica, juntamente com os movimentos sociais, com os professores e professoras e com a comunidade escolar. Sobre a valorização, uma questão que eu sou professora, uma questão que é extremamente cara para a gente é a questão da formação continuada. Hoje, o professor e a professora passa no mestrado e doutorado e tem que entrar na justiça para poder fazer. É uma coisa que só acontece aqui no Brasil, gente. Em todo lugar do mundo, professor que se capacita, que se qualifica, melhora a qualidade de ensino, melhora a qualidade do ensino-aprendizagem. Fazer um mestrado, um doutorado, é investimento, não é gasto. Hoje é visto como um gasto do município. Tem que entrar na justiça, é um queijo, uma rapadura para professor poder fazer uma especialização, se qualificar. Então, nós vamos facilitar, desburocratizar esse processo da formação continuada. Vamos fazer concurso público também, os professores. Nós acompanhamos aí, em plena pandemia, que o Íris demitiu mais de 1.000 professores, colocaram no olho da rua. Muitos não tiveram acesso a nenhum auxílio emergencial, por conta que estava com a carteira assinada e tal. Então, assim,
um Estado, um governo que não valoriza a educação, não valoriza o futuro da nação, entendeu? Não valoriza o futuro da cidade, né? Então, assim, é investir na formação continuada, nos concursos públicos e chamar movimentos sociais, sindicatos, professores e comunidade escolar para discutir temas como gênero, sexualidade e violência doméstica. E educação étnico-racial também. Candidata, a senhora bem sabe que Goiânia é uma cidade marcada historicamente pela luta de moradia, né? O bairro Novo Mundo é um exemplo disso, tenho certeza que a senhora conhece. E durante a pandemia, nós vimos tentativas de despejo e o aumento também da população de vulnerabilidade social, que já vem crescendo ao longo dos anos, né? A pandemia escancarou muito mais esse problema. Como a senhora pretende garantir no seu governo a moradia digna e o apoio aos movimentos sociais que lutam por essa pauta? Então, o PSOL, ele construiu o programa também, não só pelos militantes, pelas pessoas próximas, mas nosso programa ele é construído juntamente com os movimentos sociais. Nós somos parceiros do MTST, que é o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, né? E hoje, aqui na nossa cidade, nós temos, segundo o CAD, nós temos cerca de 129 mil pessoas vivendo em situação de vulnerabilidade. Cerca de 42 mil famílias. Né? Temos um acampamento ali no Vera Cruz, que tem cerca de 80 famílias que moram lá debaixo de lona, debaixo de papelão. E aí eu quero deixar bem explícito aqui que ninguém escolhe viver desse jeito. Que ninguém quer viver desse jeito, que essa não é uma opção, né, para as pessoas viverem. Que em uma outra entrevista nós falamos sobre o aluguel solidário, né? E aí, mas isso vai incentivar as pessoas a viverem na rua. Isso ninguém escolhe viver na rua. Ninguém. Ninguém escolhe criar seus 4, 3 filhos debaixo de uma lona, né? Então, tem o debate, né, desse crescimento desordenado da nossa cidade, que propicia essa situação de vulnerabilidade. O crescimento desordenado da cidade propicia o crescimento da miséria, o crescimento de pessoas que moram em situação de risco, sem saneamento básico, sem direito à escola, sem direito aos serviços públicos que deveriam ser oferecidos para a população. Existem várias formas que a gente pode mexer para a gente trabalhar essa questão da habitação. Uma delas é o aluguel solidário. O aluguel solidário está relacionado com as pessoas LGBTQI+, que são expulsas de casa, principalmente as pessoas trans, que têm dificuldade em alugar locais no centro da cidade, perto do seu trabalho, perto das suas famílias. Nós temos um processo de especulação imobiliária muito grande aqui na nossa cidade. As pessoas que moram aqui no centro da nossa cidade pagam um IPTU muito mais caro do que as pessoas que moram no condomínio de luxo. Então, a gente precisa mexer em muitas coisas, mas mexer em quem tem também, mexer em quem pode mexer, né? Porque o que acontece? Nessa pandemia, as pessoas que ficaram mais ricas são as pessoas que já eram ricas e milionárias. Os bancos tiveram lucros exorbitantes nessa pandemia, enquanto as pessoas ficaram desempregadas, os pequenos e médios comerciantes ficaram à deriva, fecharam comércios aí que eram de família. Então, para a gente discutir como que a gente vai sanar essa questão da moradia, é preciso que esteja na pauta do plano diretor, né? Esses 30% aí, que vai ampliar no perímetro urbano, tem algum projeto social de construção de casas que respeitem também a diversidade, porque a gente não quer aquela construção das casas tudo igual, sem respeitar a diversidade do bairro, das famílias, né, da população que vive naquela situação. Então, tem muita coisa para mexer até a gente chegar onde que a gente quer, que é moradia digna para todos que moram na nossa cidade. Candidata, infelizmente a gente está chegando aqui no limite do nosso tempo. Eu queria agradecer, acho que foi bem elucidativo, e esse espaço final, a senhora pode ficar à vontade de fazer considerações finais. Eu que agradeço, eu costumo falar que quando a entrevista é boa, passa rapidão, e eu nem vi passando o horário.
Se você, quem está assistindo a gente, se quiser me conhecer melhor, meu nome é Manu Jacob, meu número é 50. Eu estou em todas as redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Me chama no WhatsApp para a gente trocar uma ideia também. Nós estamos com uma chapa de vereadores, com pessoas extremamente competentes e comprometidas com a transformação dessa cidade. Temos vereadoras, vereadores, mandatas coletivas, mandatas de mulheres, que têm propostas muito bacanas para a gente combater essa violência que só vem crescendo aqui na nossa cidade. Então, eu quero agradecer a todo mundo que está assistindo, quero agradecer mais uma vez o convite, deixar um beijo para todo mundo e um forte abraço. E no dia 15 de novembro, voto 50. Mais uma vez, obrigado. Todo mundo que está assistindo, obrigado. A gente volta depois com mais entrevista no quadro Língua de Navalha. Obrigado a todo mundo que assistiu, obrigado, candidata, e até a próxima. Até a próxima.